Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Hoje no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, estudando o item o suicídio e a loucura, nós vamos perceber que o Evangelho ele nos chama a gente refletir sobre a nossa necessidade de cuidado com a nossa saúde mental, com o nosso equilíbrio emocional, o cuidado que nós devemos ter com a nossa casa interior, né? Ainda hoje, na nossa sociedade, os transtornos mentais são muito mal compreendidos pelas pessoas em geral. Muitas vezes são alvo de desdém, quer dizer, as pessoas vão dizer, não, isso não é nada, é coisa de quem não tem problema de verdade, coisa de pessoas que desocupadas, ou isso, ou aquilo. Falta de entendimento, muitas vezes, que o problema ele é real, ou seja, a pessoa pensa, não, isso é falta de Deus, é falta da pessoa ter Deus no coração, ter uma religião, a pessoa não tem uma religião, por isso ela tem, então, esses transtornos mentais. E a gente tende, de certa forma, a minimizar esse problema, as pessoas em geral minimizam essa situação, não compreendem, não entendem quem está passando por essa situação e acaba, então, de uma forma geral, menosprezando esse importantíssimo problema que nós temos hoje na sociedade. Dentro dos transtornos mentais, talvez o mais comum, o mais prevalente na nossa sociedade hoje, são aqueles associados ao excesso de ansiedade, os transtornos ligados ao transtorno de ansiedade generalizada, em que a pessoa ela sofre com o excesso de ansiedade. Então hoje eu já estou vivendo a situação de amanhã, eu estou vivendo o problema de amanhã, tenho geralmente um sentimento de pessimismo ante as situações, ou seja, então tudo eu imagino que vai dar errado, a minha visão em relação às coisas de forma geral, ela é pessimista, então com isso eu já sofro por antecedência. Então eu tenho uma ansiedade generalizada no meu comportamento. Então eu já estou de noite, passo a noite pensando no problema de amanhã. E com isso eu perco a noite de sono. Eu passo o dia imaginando situações que ainda vão ocorrer. Então é uma ansiedade generalizada. Muitas vezes esse processo ele acumula tanto que acaba culminando, por exemplo, numa síndrome do pânico, em que a pessoa ela já acumulou tanta ansiedade dentro de si, associada a esse pessimismo, de achar que as coisas vão dar errado, que as situações nunca vão dar certo e tudo mais, que ela passa então até a somatizar esses problemas. Então a pessoa passa a experimentar dores no corpo, dificuldade de respirar, palpitações, você passa a ter uma sensação real, o corpo está manifestando, ou seja, eu tenho dificuldade de respirar, meu coração está batendo acelerado, eu estou sentindo dores no peito, dores no abdômen e tal, que eu tenho uma sensação verdadeira, não é imaginação da pessoa, ela tem uma sensação verdadeira que está morrendo, ele está tendo às vezes um ataque do coração ou uma coisa parecida, que aquilo é uma iminência de morte, ou seja, o meu corpo está tendo a impressão, está tendo a sensação que está morrendo. E isso se manifesta de maneira real, ou seja, o coração bate acelerado, as dores são verdadeiras, as sensações que a pessoa experimenta são reais, que reforça então, ou seja, como meu coração está batendo acelerado, eu estou sentindo uma dor no peito, eu estou tendo dificuldade de respirar, o que a mente, o cérebro imagina? Eu estou tendo um ataque de coração, eu estou morrendo. Então, essa ansiedade acumulou tanto que culmina então numa síndrome do pânico. A pessoa passa a experimentar toda aquela dificuldade, aquele sofrimento, passa então
a limitar a sua vida, ele já não quer mais sair para determinados lugares, que afasta ela de uma você fica sempre querendo estar perto de um local de socorro, sempre querendo estar perto de alguém que possa te auxiliar. Então aquilo acaba limitando muito a vida da pessoa, né? Então esses são transtornos hoje que nós vivemos ligados à ansiedade, que acaba, a gente vai ver alguma literatura espírita também, isso acaba refletindo no restante da nossa saúde e limitando muito a existência da pessoa. Nós também vamos ter, por exemplo, transtornos alimentares, tipo anorexia, em que a pessoa ela quer perder peso de qualquer maneira, então ela passa a não se alimentar, ou a bulimia, que a pessoa se alimenta muito e ela precisa expulsar aquele alimento, então provoca vômito ou diarreia e tudo mais para expulsar aquele alimento. Isso é muito comum hoje entre os jovens, né? Nós temos também, às vezes, estresses pós-traumáticos em que a pessoa passa por uma situação com ela ou com algum ente querido muito estressante, às vezes a perda de um filho, uma situação muito complicada, a pessoa é vítima de uma violência ou uma situação que impacta profundamente aquela pessoa, então ela não consegue superar aquela situação e fica vivendo os medos, os traumas daquela situação. Então e passa então a evitar determinadas situações, a pessoa já não sai na rua mais sozinho, determinadas situações disparam a ansiedade dela, ela perde a sua qualidade de vida, então a pessoa não conseguiu ainda superar aquele trauma. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa, vamos imaginar, perdeu um ente querido, um filho, um cônjuge, uma esposa, vítima, por exemplo, da violência. Então, a pessoa fica impactada com aquilo tão forte na sua mente que às vezes ela não consegue perdoar quem executou aquela ação. Ela fica imaginando todas as situações de maneira desforrada daquilo, se revolta, não aceita a morte daquele ente querido, não aceita, entre aspas, o destino, aquela situação. Então a pessoa passa a perder todo o seu gosto de vida, ela já perde, não tem mais condições de trabalho, de se relacionar com os outros familiares que ficaram. Então é um estresse que permanece na vida da pessoa, diferentemente de um luto, que todos nós somos sujeitos. Por exemplo, eu perco um ente querido, naturalmente eu vou ficar alguns dias, às vezes até um mês, 2 meses, em que eu estou sob um impacto ainda daquela perda, mas aos poucos eu vou retomando a minha vida, vou retomando as minhas atividades e tudo mais. No caso desse estresse pós-traumático, não, a pessoa permanece com aquilo ao longo do tempo, a pessoa não supera aquela situação. Nós temos casos, por exemplo, de transtornos bipolares. Então a pessoa hoje ela está alegre, está na fase que a gente chama maníaca, né? Então ela está alegre, disposta, ela quer fazer tudo e tudo mais. Amanhã ela está numa fase depressiva em que ela mal sai da cama. Então quem está do lado não consegue entender. Fala, mas ontem ele estava tão bem e hoje está tão mal. Aí depois amanhã ela está bem de novo. Assim, a pessoa, por isso que a gente fala bipolar. Então hoje ela está muito bem, mas amanhã ela está muito mal, né? Nós temos transtornos os toques obsessivos compulsivos, que a pessoa tem compulsões, né? Às vezes compulsão por limpeza, compulsão por segurança, segurança contra ladrão, contra assalto e tudo mais. Obsessões de segurança, às vezes financeira. Então são transtornos que acabam incapacitando a pessoa, né? Transtornos que nós chamamos de transtornos aditivos, em que a pessoa ela necessita de fazer uso de algumas substâncias, por exemplo, o álcool, as drogas, alguns remédios, em que ela se torna dependente e tudo mais. E hoje, muito presente também na nossa sociedade, muito comum entre nós, além dos transtornos associados à ansiedade, são os transtornos depressivos.
Quando a gente fala em transtorno depressivos, nós não estamos falando daquela tristeza ocasional que todos nós temos. Todos nós passamos por fases, momentos da nossa vida, de dificuldades, problemas reais que acontecem em nossa vida, e que a gente fica um pouco mais desanimado, um pouco mais cabisbaixo, mais triste. Nós temos os nossos momentos de luto, em que a gente perde um ente querido, perde algo muito caro para nós, às vezes um trabalho, alguma coisa que para nós seja valiosa, então que a gente perde aquilo, a gente tem o nosso momento de luto, vamos dizer assim, seja por uma pessoa ou por algo. O que nós estamos falando é de um processo depressivo crônico, em que a pessoa tem constantemente uma sensação de desânimo, ela tem uma tristeza constante, um humor deprimido por tempos corridos, por mais de 6 meses ou mais. Nessas situações em que a pessoa tem um prazo de 6 meses ou mais, em que ela está constantemente triste, o seu humor está constantemente deprimido, ela está sempre para baixo, sempre triste e tudo mais, nós já vamos encaixar isso numa depressão crônica, né? Nesses casos, a pessoa ela tem a perda de interesse, ela perde o prazer nos seus hábitos, nas suas atividades habituais. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalha, ela vai para o trabalho assim, quando vai, arrastada, ela não quer ir mais para o trabalho. Se é uma pessoa que estuda, ele não quer mais saber da escola, ele fica em casa, na cama, o tempo todo. Eu vou para o trabalho, então, se eu não tiver outro jeito, eu chego lá e eu não tenho ânimo nenhum para trabalhar. Então, mesmo as minhas atividades habituais, mesmo meu trabalho comum, que antes eu desempenhava de forma satisfatória, e às vezes eu tinha até prazer em fazê-lo, quando a pessoa entra nessa fase da depressão crônica, ela perde todo o interesse em fazer aquilo. A pessoa tem dificuldade, por exemplo, em concentração. Então, para ler um livro é difícil, ler um texto, fazer qualquer uma atividade para ela passa a ser difícil. Por quê? Porque ela já não tem condições mentais de concentração, ou seja, ela é incapaz de manter o seu pensamento em determinada situação. Por quê? Porque ela está constantemente, na realidade, se auto-martirizando, se auto-lamentando. Ela está ali vivendo, entre aspas, a própria dor constantemente. E isso acaba impedindo o seu cérebro, a sua mente, de trabalhar, de se concentrar e tudo mais. A gente vai lembrar que o nosso cérebro, ele constrói, vamos dizer assim, vias, estradas. E conforme a predominância dos nossos pensamentos, o nosso cérebro ele vai criando autoestradas para aquele pensamento predominante e vai diminuindo simbolicamente, lógico, nós estamos falando de ligações dos neurônios, né? Ele vai diminuindo as estradas, vai se tornando cada vez menor, vão se tornando cada vez menores as estradas para aqueles pensamentos que eu não tenho constantemente. Então, se eu estou com uma depressão crônica, eu construo estradas, aquela estrada de pista dupla, para os pensamentos de desânimo, de autodestruição, de menos-valia, que eu não presto, eu sou uma pessoa ruim, eu não sirvo para nada, isso aqui. Ou seja, eu vou habituando cada vez mais, eu vou ensinando o meu cérebro a pensar constantemente sobre isso. A vida é difícil, nada presta, a minha vida é ruim, eu não sirvo, e isso, por que essa vida minha é desse jeito? Por que eu casei? Por que eu sou solteiro? Por que eu tenho filho? Por que eu nunca tenho filho? Por que eu tenho esse trabalho? Por que eu sou desempregado? Então, se a pessoa está tudo ruim na vida dela, seja o que for, é ruim, e ela fica lamentando aquela situação. Então, o cérebro vai facilitando cada vez mais, quanto mais eu penso, mais eu ensino o cérebro a pensar naquilo.
Então, cada vez mais, usando a imagem das estradas, eu vou criando estradas largas para esse tipo de pensamento. Por outro lado, como eu mantenho esse tipo de pensamento, os pensamentos positivos, pensamentos de que eu vou trabalhar, que eu vou fazer uma coisa útil, eu vou ler um livro, eu vou me concentrar em determinada leitura, num trabalho ou nisso, algo positivo, cada vez mais o cérebro desabitua com esse tipo de pensamento. E vai se tornando cada vez mais difícil para a pessoa ter esse tipo de pensamento. Por isso que uma das terapias que a gente faz durante esse processo de tratamento da depressão é aprender novamente a ter pensamentos positivos. A terapia cognitivo-comportamental, ou seja, você treinar os seus pensamentos, né? Ou seja, o comportamento da sua cognição, ou seja, o comportamento dos seus pensamentos, eu vou retreinar, eu vou reabituar os meus pensamentos. É igual na ansiedade. Se eu vou tratar o meu excesso de ansiedade, eu vou passar a treinar os meus pensamentos. Treinar pensamentos, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que não dá como evitar os pensamentos. Não tem como eu deixar de pensar. O que eu posso fazer é ir substituindo aos poucos os pensamentos. Então eu vou treinando mesmo que eu tenha pensamentos negativos, mesmo que eu tenha pensamentos de menos-valia, pensamentos ruins, eu passo a incluir pensamentos positivos, ou seja, eu vou aos poucos reabituando o meu cérebro a ter bons pensamentos. Ou seja, é um processo de reeducação mental. Então, lá na depressão a gente viu que tem essa falta de concentração, dificuldade que a pessoa tem de tomar decisões, às vezes decisões simples. A pessoa pergunta assim, você quer o quê? Tipo assim, você quer um sorvete? Você quer sorvete de creme ou de chocolate? A pessoa não sei, decide para mim. Ela quer uma pessoa que, na verdade, resolve tudo por ela. Por quê? Porque ela já está incapaz de tomar decisões, né? A pessoa sofre com insônia, principalmente insônia de madrugada, a pessoa acorda de madrugada e não consegue mais dormir, perda de apetite, fadiga, e é uma fadiga no sentido assim, eu estou cansado da vida. Não estou cansado de, hoje eu trabalhei e cansei. Não, meu cansaço, eu estou cansado de viver, cansei da vida, né? Alterações de humor, autoestima comprometida, como eu disse, a gente tem assim uma sensação que eu não presto, eu não valho nada, eu não tenho muito sentido na vida, eu sou uma pessoa pequena, sem muita... por que eu existo? Quase que esse pensamento, né? Assim, qual a minha utilidade no mundo? Eu não sirvo para nada. É quase um pensamento nesse sentido, né? E também um sentimento de desespero, falta de esperança, de dor profunda, né? Ou seja, eu tenho angústia, é algo ruim, assim, as sensações são até difíceis de se colocar em palavra, mas a pessoa tem uma sensação de dor interna, uma sensação assim de que está muito ruim, a minha vida está muito ruim. O que está ruim? Se você tem saúde, se você tem uma condição financeira boa, razoável, que seja, tem família, não sei, mas está ruim, minha vida está ruim. A sensação, a pessoa sente, não existe uma razão, não é algo racional, é um sentimento. É igual explicar o que é amor, difícil, muito difícil explicar o sentimento do amor. Mesma coisa é explicar essa sensação de que está ruim. A pessoa, é difícil ela dizer, mas ela sente, dói dentro dela. Essa dor é uma dor psíquica, emocional, no sentido assim, está muito ruim, né? Ela só saberia dizer isso, assim, eu queria uma forma de me livrar dessa dor, até o ponto, uma pessoa às vezes
falando sobre depressão, que a pessoa que sofre de depressão falou assim, olha, eu queria ter um câncer ao invés da depressão. Tipo assim, eu queria ter uma dor que fosse mais física, algo que não doesse tanto dentro, porque é uma dor interna, uma dor dentro da gente, né? E é isso que a pessoa sente, assim, por isso que ela fica tão abatida, no sentido assim do desânimo, do sentimento de que a vida não vale a pena, porque é uma dor interna e até difícil de explicar, né? Por isso que Freud, no livro Luto e Melancolia, ele vai dizer que a melancolia, ou seja, essa depressão crônica que nós estamos falando, né, se caracteriza por um desânimo profundamente doloroso, uma suspensão do interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e um rebaixamento do sentimento de autoestima, que se expressa em autorrecriminações e autoinsultos. Exatamente, nós estamos falando assim, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu sou um peso para as outras pessoas, ou seja, a pessoa se autodesvaloriza, ela se autorrecrimina, ela se automartiriza, né? Chegando, continua Freud, até a expectativa delirante de punição. Ou seja, a pessoa intimamente, ela deseja uma punição para si mesma. Porque assim, por que não tem razão de eu sentir essa dor? Por que eu vou sentir isso, né? Chegando, e esse processo ele pode crescer tanto, ou seja, esse sentimento de dor interna, de angústia interna, a pessoa pode chegar ao ponto de desejar a própria morte. Uma das coisas que é bastante frequente se comentar sobre o suicídio é que a pessoa que procura o suicídio, ela não quer morrer. Por mais paradoxal que isso possa parecer, o suicida não quer morrer. O que o suicida está procurando é uma forma desesperada, primeiro, de fugir a essa dor. Ele quer algo que acabe com essa dor. No caso do suicida derivado da depressão. Ele quer uma forma em que ele se livre dessa dor, dessa angústia interna. É algo difícil das pessoas que não estão sofrendo o problema compreenderem. Por isso que muitas vezes a gente pergunta assim, quando se sabe que alguém tirou a própria vida, fala, mas por que ele foi fazer isso? A pessoa bem de vida, saudável, bem casado, ou isso, aquilo, que razão que ele tem? Não tem razão nenhuma para ele fazer isso. Nós pensamos assim que a pessoa não tem razão nenhuma por isso, porque nós olhamos a coisa da ótica racional. Nós estamos vendo a coisa pelo âmbito externo à pessoa. Então, para nós, se a pessoa tem uma condição financeira razoável, está bem equilibrada financeiramente, se ela tem saúde, se ela tem uma família, tem isso, então, externamente ela está muito bem. Por quê? Porque ela vai tirar a própria vida. Mas nós não estamos percebendo, não estamos entendendo o que se passa interiormente, a dor interna da pessoa. É muito difícil para quem não passou por um processo de depressão, por um processo de ansiedade extrema, não passou por um transtorno mental que seja, compreender como é isso. Porque nós estamos falando de algo que não é racional. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade extrema, não é algo racional, não é algo ditado pela razão. Então, por exemplo, quando a pessoa tem a sensação que está morrendo, por exemplo, na síndrome do pânico, por mais que alguém fale, poxa, mas você fez o exame semana passada do coração, você sabe que está bem? Sim, mas ela sente a dor.
ela sente o coração palpitando, ela sente a falta de ar, então ela tem certeza, e é algo mais em termos de emoção do que de razão, ela sente que está morrendo. No caso da depressão, a pessoa sente um sentimento, uma angústia profunda. Então, para ela, é difícil para quem está de fora entender as razões, mas o que a pessoa está procurando ali no ato do suicídio é uma forma desesperada de se livrar daquela dor. Por isso é difícil para nós compreendermos, assim, é só realmente a pessoa que está vivendo a dor que realmente sabe. Por isso que nas mensagens espíritas que a gente vê quando se fala sobre o suicídio, a gente ouve muito assim, não julgue, porque você não é capaz de avaliar o que aquela pessoa está sentindo. Talvez se fosse você também faria a mesma coisa, né? Existem outras causas que também levam a pessoa ao suicídio, além da depressão, como, por exemplo, o álcool, o excesso do álcool, o uso de substâncias psicoativas também, alguns tipos de estresse, pessoas que têm uma predisposição já ao suicídio, tentativas anteriores de suicídio são sempre indicativos de uma nova tentativa. Tudo isso são fatores, além dos fatores de depressão, que podem levar a pessoa ao suicídio. Por exemplo, pessoas que veem uma situação, um problema aparentemente muito difícil de ser resolvido ou muito difícil de ser suportado, né? Às vezes não tem solução, aquele problema não tem solução e a pessoa vê como muito difícil suportar aquela situação. Por exemplo, a pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença que seja socialmente ainda discriminatória, tipo assim, uma AIDS, que ainda sofre preconceitos na sociedade, pessoas que têm um diagnóstico, por exemplo, de doenças de tratamento muito difícil ou incurável, ou que antevêem uma carga de sofrimento grande, às vezes alguns tipos de cânceres que ela sabe que o tratamento é muito doloroso, que ela vai ter muita dificuldade. Então a pessoa já antevê aquele problema, já fala assim, não consigo suportar, e às vezes procura no suicídio uma fuga. Mas geralmente, repetindo, o suicídio, a pessoa que procura o suicídio, ela não quer morrer. Ela quer fugir do problema ou quer uma forma desesperada de acabar com aquela dor que ela está sofrendo, né? É isso que a gente procura compreender nas pessoas que estão passando por transtornos mentais de dificuldade. Então é bastante importante que nós, primeiro, aprendamos a não ter preconceito, ou seja, no sentido de desvalorizar quando alguém nos apresenta, começa a querer às vezes desabafar ou mostrar que ela está com um problema. A gente fala, não, isso não é nada. Ah, isso é falta de Deus no seu coração, isso é falta de uma religião sua. Não. Nós precisamos ouvir com atenção, porque às vezes a pessoa com sutileza, com bastante dedo, dificuldade, a pessoa está querendo nos falar assim, olha, eu estou com um problema, me ajude, né? Nós recebemos da escola das minhas filhas uma carta no final do ano passado, em que houveram alguns suicídios aqui em Goiânia de jovens e adolescentes em Goiânia. Então a escola mandou uma carta aos pais que eu achei bastante interessante, assim, bastante apropriada as palavras que a escola usou, dizendo o seguinte: como pais, devemos estar atentos aos nossos filhos, buscando um olhar voltado integralmente a eles, para sermos capazes de ler os silêncios, de ouvir as atitudes. Para sermos capazes de ler os silêncios, de ouvir as atitudes. Coragem para vê-los em suas fragilidades
e nos colocar à disposição para juntos enfrentarmos o que for necessário. Hoje nós vivemos uma sociedade que parece que só existe felicidade, que só existe alegria no mundo e não existe problema. O que a escola está colocando aqui com clareza, que eu acho que bastante boa, bem colocadas as palavras deles, dizendo assim, olha, precisamos saber ouvir, mas às vezes não em palavras, mas ouvir no silêncio, ouvir nas atitudes os nossos filhos. E precisamos ter coragem para enfrentar o que for necessário. Vamos lembrar o que a doutrina espírita nos ensina, que os nossos filhos são espíritos necessitados. Todos nós, nossos filhos, como todos nós, somos espíritos necessitados. Então, como pais, é nosso dever fazer o melhor para a saúde mental dos nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos trazem traumas de encarnações, 2, 3 encarnações passadas, que eles estão resgatando esses traumas. Então, nós como pais precisamos estar atentos, observar essas necessidades dos nossos filhos e precisamos ter a coragem, porque isso exige coragem, para enfrentar o que for necessário, no sentido de ter apoio, reajuste para aquele espírito em evolução. Muitas vezes aquele espírito, lá no mundo espiritual, ainda antes de reencarnar, falou assim, pai, mãe, pelo amor de Deus, me ajudem a não cair novamente. Ou seja, são espíritos que estão trazendo ainda males, imperfeições, necessidades espirituais que já trazem de longa data e que estão pedindo para nós, para que nós sejamos o seu apoio nesse seu reajuste reencarnatório. É isso que a escola está colocando aqui, que a gente precisa ter, então, essa coragem de olhar, saber que às vezes os nossos filhos têm necessidades verdadeiras, necessidade do espírito, e que a gente, como pais, ofereça a nossa mão amiga. De às vezes oferecer um apoio profissional, de procurar às vezes um profissional do ramo, um psiquiatra, um psicólogo, oferecer a nossa condição de estar ao lado daquele espírito, que a pessoa, que a criança perceba que nós estamos do lado dela, o jovem, adolescente, que seja, não só crianças, os jovens e adolescentes também, que nós estamos ao lado deles, independente do que seja. Aí continua a escola. Seremos desse jeito aptos a saber o que o outro precisa quando estivermos atentos a ele. Ou seja, nós precisamos estar atentos, ou seja, dentro das pessoas que têm esse transtorno psicológico, muitas vezes até chegando à proximidade do suicídio, a pessoa emite sinais, né? Principalmente o suicídio, geralmente o suicídio é uma ideia que é construída. Poucas vezes ele é algo do rompante. Muitas vezes é uma ideia que foi maturada pela pessoa. Ela teve primeiro o sentimento de menos-valia, minha vida não vale, eu não sei porque eu estou vivo, eu não sei porque eu estou nessa vida. Ela passa a pensar na possibilidade, e se eu tirar a minha vida? Depois ela começa a imaginar as formas de fazer isso, como que eu vou fazer, para depois começar a imaginar o ato em si e culminar no ato. Então foi uma ideia que foi construída. Ao longo do tempo que essa ideia é construída, a pessoa emite sinais discretos, bastante discretos, mas sinais que a gente pode, estando atento, identificar.
Primeiro, mudanças de comportamento, que a pessoa fica extremamente retraída. Algumas frases simbólicas, no sentido assim, eu preferia estar morto, eu preferia ter morrido, minha vida não vale nada, eu não sirvo para nada, era melhor eu não ter nascido, e coisas do gênero. Então, frases assim são indicativas e que a gente precisa ouvir, quando ouvir, antenar. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Sempre em que a gente ouvir e ver esses sinais de alerta, procurar fazer com que a pessoa fale sobre o assunto. Fala assim, você está pensando em algo assim? O que se... Tentar ver com a pessoa o que se passa de fato na mente dela. E sempre, sempre não desdenhar o problema. Não achar que aquilo não é nada. E procurar, assim que possível, uma ajuda profissional, se a gente identificar essa situação. Um médico, psiquiatra, um psicólogo, são pessoas que têm capacidade para isso. Nós precisamos apoiar. Por quê? Porque a pessoa precisa do auxílio profissional, muitas vezes porque geralmente está associada a um processo depressivo crônico, em que há necessidade do auxílio medicamentoso, e nós podemos oferecer o auxílio espiritual, porque nós estamos informados pela doutrina espírita em que geralmente, na grande maioria dos casos, em que há o desequilíbrio emocional e o desequilíbrio psíquico, existe ou uma obsessão já pretérita, em que há uma associação daquele espírito já de encarnações passadas, em que ele está provocando aquela situação, ou seja, então o espírito ele é o agente daquela depressão, ou pelo menos há aí uma obsessão oportunista, ou seja, a pessoa ela abriu guarida da sua mente e espíritos mais infelizes estão se aproveitando da situação para tirar ali algum fluido animal, estão obsediando aquela pessoa, ou seja, como doenças oportunistas que a gente tem, que você baixa a sua imunidade, algumas bactérias, vírus, se aproveitam daquela situação no corpo. Na obsessão é a mesma coisa, a pessoa ela baixou a sua imunidade, entre aspas, espiritual, então espíritos obsessores se aproveitam daquela situação. Então, na grandíssima maioria das situações, nós vamos ter ou uma obsessão, como eu disse, já provocada, já de espíritos que estão ligados entre si, ou pelo menos uma obsessão oportunista. Então, o que nós podemos fazer? Ajudar a pessoa nesse processo espiritual. Como? Através de uma leitura edificante, de um passe, água fluídica, uma oração, a prece, ou seja, ajudar a pessoa a mudar o seu foco de pensamento. Com o quê? Com atividades que conduzam a mudança de pensamento. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que a atividade física leve tem um benefício enorme, ou seja, 1 hora de caminhada, 1 hora de exercício leve por dia, uma melhora da alimentação, uma conversa edificante, tranquila. A pessoa não precisa de multidão, ela precisa de alguém, uma pessoa ao lado dela que transmita confiança, serenidade, transmita equilíbrio, paz para aquela pessoa. E é isso que nós podemos oferecer, né? Porque todos nós vamos passar por momentos de dificuldade e tudo mais. Mas, como diz Emmanuel, no livro Recados do Além, ele diz o seguinte: o auxílio virá. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração. E tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo.
Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala, serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho auxiliará. Deus não nos abandona. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Então, que nós possamos ter o nosso cuidado com a nossa saúde mental. Que a gente possa estar atento àqueles que estão à nossa volta, sempre confiando, pedindo aos mentores amigos o auxílio, a leitura edificante, o benefício da prece, do passe magnético, da oração, da água fluidificada, todos os benefícios que a doutrina nos ofereça. Que nós possamos estar cientes e conscientes em que determinadas situações nós precisamos, é bastante conveniente o auxílio médico, o auxílio psicoterápico, auxílio profissional da pessoa, do ramo, para que nós possamos vencer um pouco esses preconceitos, a ignorância que ainda existe acerca dos transtornos mentais, para que a gente possa ser, acontecendo conosco ou com alguém próximo de nós, nós possamos ser uma pessoa de utilidade, uma pessoa que seja útil ao restabelecimento daquela pessoa. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.